E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre Zaha Hadid. Se você gostar desse vídeo, segue a gente no canal, ativa o sininho, deixe seus comentários, estamos nas redes sociais, vamos ter bastante conteúdo toda semana para você que está interessado nesses assuntos tão interessantes que ajudam a gente a projetar. E, especificamente hoje, nós vamos falar, será que é possível projetar como Zaha Hadid? Será que é possível fazer isso aqui no Brasil? Ok, então vem comigo, vamos debater um pouquinho esse assunto. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender sobre Zaha Hadid é um pouco do seu contexto de trabalho, seu contexto de formação. Veja, eu não quero ficar aqui dando uma biografia do arquiteto, até porque a gente tem sites que fazem isso até de uma forma muito completa. O que eu quero destacar aqui são alguns elementos que valem a pena para você que está aí entender como se dá a formação, como se dá o raciocínio de Zaha Hadid. Zaha Hadid, ela se formou em matemática, pessoal. Essa é a primeira graduação dela na Universidade de Beirute. E por que eu trago isso para você? Porque essa influência, esse contexto como uma graduada em matemática influenciou muito as construções de arquitetura de Zaha Hadid. Foi só em Londres que essa arquiteta que nasceu em Bagdá emigrou, né? Ela tem essa descendência e ela foi para Londres e se formou em arquitetura na Escola de Associação de Arquitetura de Londres. E lá ela ganhou muita notoriedade pelas suas formas. E o que eu quero que vocês entendam é que esse contexto de matemática, de você inserir essa experiência de matemática, de cálculos, de formas, influenciou muito esse organicismo, essa desconstrução que ela coloca na sua arquitetura. Zaha Hadid foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker de arquitetura pelo contexto da sua obra. Ela desbancou uma sequência de vários arquitetos nessa premiação Pritzker, que é o Nobel, é como se fosse o Nobel de arquitetura do mundo, é o prêmio máximo pelos seus trabalhos realizados em vida ou em morte. Dentro dessa lista nós temos vários arquitetos e brasileiros, nós temos o Oscar Niemeyer, que vocês já conhecem, e Paulo Mendes da Rocha. É todo um processo, tem que ter todo um contexto de trabalho ao longo da vida para você conseguir ser indicado ou se conseguir colocar nessa posição de um prêmio Pritzker. Ele é um prêmio realmente muito raro de você conseguir ganhar. Agora, a Zaha Hadid, ela ganhou, e pasmem, ela ganhou com pouquíssima construção executada. Ela é muito famosa pelos contextos projetuais não executados dela. Então, mesmo antes dela já ter várias arquiteturas, ela ganhou muito esse prêmio pelos seus desenhos, pelos seus volumes, pelas suas formas e pela sua teoria. Porque ela também, depois, virou professora da Escola de Associação de Arquitetos de Londres. Porque essa concepção de que a arquitetura que existe é a arquitetura que está sendo construída, que foi construída. Essa é uma concepção moderna. O modernismo achava isso. Para os arquitetos modernos, eles acreditam que se você não constrói, você não fez arquitetura. Em contraposição, os pós-modernistas, dentro desse pós-modernismo ou desconstrutivismo, não prega tanto essa função. Eles acreditam que se você projeta, que se você põe na tela do computador, se você rabisca, você está sim produzindo uma peça de arquitetura, uma peça de arte, uma peça construída. E não necessariamente te obrigando a construir ela propriamente dita. Porque você pode projetá-la inteiramente num mundo teórico, escrever sobre aquilo, e aquilo sim é uma peça de arquitetura, mesmo que você não a construiu. É uma briga interessante, é uma discussão interessante, né? Porque se a gente for analisar, o contexto do imaginário, o contexto do tridimensional, do online, ele ainda é válido para você entender, de certa forma, as concepções, os volumes, as teorias. Então você pode entrar num campo de discussão arquitetônica mesmo não produzindo a arquitetura propriamente dita. E a Zaha Hadid
cria esses projetos incríveis e desconstrutivos, cheios de curvas e volumes e espanta o mundo. Curiosamente, o seu primeiro projeto que ganhou notoriedade, que é a Estação de Bombeiro, ele ainda não preconizava tanto essas volumetrias tão curvas como a gente vê no seu trabalho. Mas esse projeto extremamente agudo, esse projeto extremamente disruptivo, gerou debate na produção arquitetônica mundial, e aí sim ela é laureada com o prêmio Pritzker e com a sua premiação em dinheiro. Infelizmente, a Zaha Hadid, em Miami, ela faleceu, ela se internou para tratar de uma bronquite, e aí ela teve um ataque cardíaco que, infelizmente, a maior parte das mulheres, também pasmem, são as mais suscetíveis a ataques cardíacos, e ela faleceu já há algum tempinho, porém o seu escritório ainda é bastante ativo com os seus arquitetos associados. Agora, é possível a gente trabalhar com esse tipo de arquitetura aqui no Brasil? Primeiro, que eu acho que o que a gente tem que entender é que esse tipo de arquitetura ela é muito focada em tecnologia, em processos construtivos, que não são necessariamente processos construtivos que a gente tem ainda muito efetivos aqui no Brasil. São mão de obras especializadas, projetos extremamente bem detalhados e conceituais, e com um apoio muito próximo da indústria. Poxa, mas mesmo assim, será que a gente aqui no Brasil a gente não consegue fazer? Não, não é isso. A gente consegue. Só que esse tipo de projeto, esse tipo de forma, ele ocasiona a necessidade de você trabalhar com programas muito específicos, como o Dynamo, o Grasshopper, e aí você vai conseguir trabalhar com esses tipos de modelagem, ou 3D Studio Max, que é o mais famoso do nosso mercado. Então é um tipo de trabalho muito específico, muito determinado, que a gente começa a ver na vanguarda da Europa. Então até a gente aqui no Brasil ter uma condição tecnológica de projetar e executar esse tipo de construção, eu acho que ainda vai levar um tempinho. Então a gente ainda está engatinhando em tecnologias e projetos como que levam o que a gente considera aqui como arquitetura paramétrica, que é uma arquitetura de parâmetros. E através dessas arquiteturas de parâmetros a gente conseguir montar essas estruturas que, obviamente, que a gente não pode montar essas estruturas de uma forma tão genérica. A gente já precisa montar essas estruturas, mas com medidas, com tecnologias que eu consigo executar. Não adianta eu fazer uma curva aleatória e aí na hora de eu conseguir ter que detalhar essa curva, ela é tão aleatória que não segue nem mesmo um padrão que a indústria consegue traduzir aquilo com peças. Então ainda vai levar um tempinho. Então para mim esse é o primeiro fator. Não conseguimos ainda projetar efetivamente como Zaha Hadid aqui no Brasil. O segundo critério, ao meu ver, é que o Brasil ele ainda é uma cultura modernista, do estilo modernista. Tá? Lógico, você vai ver rupturas, né? Nem tudo segue a mesma lógica. Só que o que a gente percebe é que, ocasionado por um fator, que foi a ditadura, aquela ditadura que a gente nem todo mundo viveu, mas que os seus pais provavelmente viveu, ou alguém viveu aí o finzinho dela, mas aquela ruptura, aquela ditadura, ela criou uma ruptura cultural. Por quê? Porque a ditadura ela fechou a nossa sociedade para algumas informações que estavam acontecendo no mundo. Ou seja, enquanto o mundo estava entrando numa ruptura do modernismo, o Brasil estava fechadinho os ouvidos por causa da ditadura e a gente continuou ainda muito focado no modernismo e a gente não conseguiu entender naquele momento algumas rupturas que o modernismo estava criando junto e aí efetivamente depois virou o pós-modernismo. Então o Brasil ele ainda é muito modernista, o que a gente acaba não vendo essas formas tão fáceis como a gente vê na Europa. Lógico, exceções. O Niemeyer ele já tentou trabalhar com esse tipo de forma desde muito tempo, muito utilizando o concreto. E aí vem aquela coisa, por que o concreto? Porque se você olhar lá na Europa, eles não estão utilizando concreto. Você já parou para se perguntar por que no Brasil ainda se utiliza tanto o concreto? O concreto, ele é uma receitinha de bolo. Qualquer pessoa com pouquíssimo entendimento vai saber misturar 2 ou 3 ingredientes para virar o concreto.
É só misturar lá a água, 2 porções disso com 2 porções daquilo, mistura aqui, bate. Então é uma receitinha de bolo que qualquer pessoa sabe fazer. Então em países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, ainda aplicam muito o concreto justamente por ter mão de obra escassa, mão de obra pouco específica. Enquanto na Europa a gente já não vê isso. A gente vê arquiteturas mais montadas, arquiteturas mais pensadas, arquiteturas secas, encaixadas, sem essa mistureira de coisa, tá certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, ativa o sininho, deixe seus comentários, segue a gente nas redes sociais. Espero ter sido claro com vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.